Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais uma vez, eu e a minha digníssima amada esposa Loide, para falar um pouquinho para vocês a respeito das questões emocionais. Eita, desafio gostoso lidar com essas emoções aí num mundo tão conturbado que a gente vive, não é mesmo? Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre a decepção. Quem nunca passou por uma decepção? Por uma traição, algum sonho que você perda. foi atrás e você não conseguiu, uma perda de amigos, de entes queridos. Então nós vamos falar hoje sobre esse assunto que eu tenho certeza que ou você está passando, ou já passou, ou vai passar. E nós queremos trazer algumas características a respeito da decepção e como a decepção ela pode estar te paralisando. Muitas pessoas elas paralisam no meio do caminho, tanto na vida emocional, a vida profissional, tantos aspectos porque passaram por uma decepção e não conseguiram superar, não conseguiram lidar ou refazer. E na verdade eu costumo dizer que nós deveríamos ter aprendido isso desde pequeno, porque a decepção ela é inevitável. Junto, né? Se ela é inevitável, nós já deveríamos estar preparados para ela e nem sempre nós estamos. Então nós queremos falar sobre a decepção com você hoje. É o grande desafio nosso, né? Imagina, eu sempre falo isso com as pessoas, com os meus pacientes. Tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que passar por aquilo, a gente nunca vai deixar de passar por aquilo. Tem coisas, e hoje a gente vai falar só da decepção. Não tem como, humanamente falando, é impossível que eu, a Loide e você não deixemos de nos decepcionar, sejam diariamente, semanalmente ou mensalmente. Então, já que eu tenho algo que eu não vou poder, pelo amor de Deus, então eu tenho que ajustar. Saber lidar. Eu tenho que saber lidar, porque a escolha é minha. E é por isso que nós vamos falar sobre duas características, duas formas que as pessoas elas ficam logo depois que elas passam por uma decepção e como isso trava a vida das pessoas, como elas paralisam literalmente. E também queremos te dar dicas preciosas de como você aprender a lidar com a decepção e não deixar que ela seja maior do que você. A decepção ela não pode ser maior ou mais forte do que você, porque você é maior, você é mais forte que ela. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, primeira coisa é que ela nos deixa cego, né? A pessoa fica cega, a pessoa não consegue enxergar os novos horizontes para a vida dela. É como se ela visse a vida em preto e branco. A pessoa começa a ver as coisas em preto e branco, ela não vê graça, né? Por conta da decepção. Isso vale tanto decepção no trabalho, quanto com pessoas, relacionamentos e tudo mais, né? A pessoa se torna um ser humano pessimista diante da vida. É como se houvesse uma neblina, alguma nuvem nos olhos dela, emocionalmente falando, e ela não consegue enxergar um palmo na frente dela. Talvez você sofreu uma traição no relacionamento amoroso, um problema no seu trabalho, na vida, né? No diário, na vida, em todos os aspectos relacionais, não importa como. Você pode ser que você tenha sofrido isso, e isso fez com que você generalizasse. O que é isso? Então, uma coisa aconteceu e você passa a enxergar que as possibilidades de todo mundo estar contra você, de todo mundo estar fazendo, elas são grandes. E a gente passa a ficar, como eu já disse, cego a novas outras oportunidades. Então, quando a gente generaliza algo, a gente acha que todo mundo é assim. Quer ver um exemplo clássico sobre isso? De que pessoas muitas vezes, vamos pegar agora o lado feminino, né? Mulheres que já se decepcionaram com um homem ou com outros homens, elas têm aquela frase, aquele jargão: todo homem não presta. E aí, meu bem, o que você tem que falar sobre isso? Isso não é uma verdade, porque existem muitos homens que prestam, assim como meu marido, ele presta. Mas por que isso acontece? Quando nós somos assim, nós vamos usar uma expressão assim, picados pelo bichinho da decepção, nós acreditamos firmemente que se o André me traiu, vamos dizer que ele me traiu uma vez, eu acredito então agora que eu estou fadada ao fracasso emocional. Eu já não acredito mais em nenhum outro homem. Todos os homens não prestam. Ou eu acredito que eu não nasci por um amor. E aí a pessoa ela fica cega. Você conhece uma pessoa assim pessimista? Que tudo vai dar errado? Parece que ela enxerga a vida de uma outra cor. Você olha pra algo, você fala, olha, aquilo vai ser bom. Ela, não vai não, eu já passei por isso, eu sei que não é assim.
Se conhece, ou você se tornou essa pessoa pessimista, ou, por exemplo, você talvez fez um grande investimento financeiro e talvez você não teve o retorno que você esperava, e aí você começa a acreditar que ficar rico ou ser rico é só para algumas pessoas. Ah, pra mim isso não é, porque eu já tentei uma vez e não consegui, ou tentei 2, 3, 4, sei lá quantas vezes, e aí você começa a generalizar. Ah, não dá certo mesmo pra mim, porque eu já tentei uma vez. Então as pessoas que são picadas por esse bichinho da decepção, elas ficam cegas, elas não conseguem enxergar nada de bom na vida. No relacionamento com o pai, com a mãe, com o seu filho. Às vezes nós que somos mães investimos tanto no nosso filho aí ele não se torna aquilo que você esperava. Aí você vai, tá vendo? Filho é tudo igual, filho despreza a mãe, filho é isso, filho é aquilo, porque você foi picado pelo bicho da decepção. Eu sei que é muito doído, né? A decepção, quando você acredita muito em algo, é isso que é a raiz da decepção. Você acredita que algo vai dar certo e aquilo não dá. Gente, né? Não é fácil a gente se decepcionar. E quando a gente se decepciona, por exemplo, na vida profissional, você investiu grandes quantias, ou você fez um curso, por exemplo, se formou na universidade por algo, por exemplo, me formei, eu sou psicólogo, e às vezes a gente sempre ouve as mesmas coisas das pessoas: isso não vai dar certo, essa profissão não dá dinheiro, qualquer que você tenha. E às vezes a gente começa a experimentar as primeiras decepções da profissão, que faz com que não tem como, a gente vai passar. Faz parte da vida. Faz parte. E aí a gente começa essas primeiras decepções, a gente começa a ficar cega e a gente começa a acreditar na palavra das pessoas lá atrás. Realmente não dá dinheiro, realmente é difícil. Aí a gente investe muitas vezes questões financeiras, né, como eu coloquei, e fracassam. Né? E às vezes você é demitido de um trabalho, às vezes a sociedade não deu certo, o empreendedorismo não deu certo, e às vezes a gente generaliza e acha que então não adianta mais eu ser empreendedor, não adianta mais eu ser sócio de alguém porque essa pessoa me traiu ou me roubou e eu não vou ter mais. A gente passa a ficar cego e generaliza. A cegueira generaliza a gente e faz também, como a Loide colocou, ela nos paralisa. E aí você passa a não investir mais nos relacionamentos, não investir mais na área profissional, em qualquer outra coisa. Você começa a se sabotar. Às vezes a vida te oferece algumas oportunidades, mas como você está cego, você está enxergando a vida muito preto e branco, como você acredita que as coisas não vão dar certo, você perde muitas oportunidades que a vida está te oferecendo por causa da decepção. Como você tem lidado com isso? Existe alguma decepção no passado ou que você está passando agora que tem paralisado você? Ela tem influenciado você no dia de hoje? Como que você tem lidado com isso? Bom, a Loide disse a respeito do bicho da decepção, se você foi picado alguma vez. Eu fui picado por esse bichinho da decepção há alguns anos atrás. E às vezes quando as pessoas são picadas por esse bichinho, elas só se lamentam. Lamentam pelo namorado que perdeu, pelo marido, pela esposa que... Pela traição, pelo casamento, pela amigo. traição. No meu caso, na vida profissional. Gente, eu fiz um investimento financeiro, um investimento emocional naquele ano que eu achei que daria certo. Era a tacada da minha vida, era o Na up. verdade, nós estávamos super animados como casal, né, amor? Nós acreditávamos que era uau, era aquilo pra nós. Dentro da minha profissão, estava dentro de tudo aquilo que eu sonhei. E com o decorrer do tempo eu percebi que não daria certo, já tinham se passado meses e meses. A gente tinha muitos funcionários envolvidos e aí eu estava tão decepcionado com tudo que não estava dando certo. E aí eu tive que lidar com a decepção de mandar pais de família embora, pessoas que dependiam daquele sustento. E as coisas foram piorando até que chegou no final do ano, mais ou menos, e aí eu mandei essas pessoas embora. A gente teve que parar com aquilo, com aquele grande sonho da minha vida, da nossa vida. Consegue imaginar o processo de decepções, de um investimento emocional, né, amor? De sonhos que nós estávamos ali compartilhando como marido. Não sei se você já passou por isso, se você já passou por uma decepção dessa, você sabe do que eu e ele estamos falando, de como causa dor, de como foi doído, né? Muita dor. E quando o bichinho da decepção ele pica a gente geralmente se paralisa, né? Como a gente colocou, fica cego. E aí eu tinha dois caminhos, gente. Ou eu chutava o balde e ia generalizar e nunca mais ia tentar novas questões na área profissional, no empreendedorismo, não apenas, porque aquele era um empreendedorismo, não era simplesmente um consultório. E aí eu decidi naquele final de ano, eu decidi não ficar no coitadismo, me achando, né, que não daria certo, que a culpa era toda minha, né? E eu quis enxergar novos horizontes. Eu fui atrás de novas conquistas, entendendo que a decepção é algo que está sujeito. Como estava sujeito, eu aprendi, eu vou passar por isso. Foi mais uma etapa da minha vida. E eu falei para ela, amor, vou começar do zero.
outra coisa, vai dar certo, algo que eu tenho certeza, eu sei que eu sou bom nisso que eu faço. E aí foi quando no outro ano seguinte, a gente tentou, no final do ano eu já fiz planos, dias depois, gente, eu não deixei a decepção me jogar numa cama não. Eu simplesmente dei a volta por cima, respirei fundo e enxerguei novos horizontes que ainda não existiam. E no ano seguinte, nos primeiros 6 meses, nós ganhamos muito mais dinheiro do que em todo aquele ano anterior. Entende, gente? Sabe qual foi a receita? Eu não fiquei no coitadismo. Eu não deixei que a generalização impedisse que eu visse novos horizontes. Que a cegueira me paralisasse. E assim, gente, deu certo. A gente conseguiu. Estamos aqui hoje. Estamos aqui fazendo algo que faz parte da nossa vida, que aconteceu com a gente, mostrando para você que vale a pena. A gente não pode ficar simplesmente no coitadismo paralisado ali, porque existem inúmeros horizontes para você. Na questão profissional, aquele namorado, a namorada que não deu certo, vale a pena você tentar outros horizontes, outras áreas da sua vida. Talvez o casamento não está legal, vale a pena você lutar por algo e pedir ajuda, mas não ficar no coitadismo, na cegueira que todos os homens ou todas as mulheres não prestam. Vai buscar ajuda, ajuda profissional muitas vezes, eu não sei aquilo que você acredita, mas algo tem que ser feito. O que não pode é ficar trancado num quarto e dentro, aceitando essa cegueira. Isso foi algo muito impressionante para mim, o André. O André, ele tem essa característica, ele é muito forte, ele é muito decidido. E quando ele chegou em dezembro mesmo, nós tínhamos feito as coisas em novembro, assim, né, amor? E aí em dezembro ele falou... Os funcionários estavam no aviso prévio, gente, em dezembro. Aí o André disse, amor, eu tenho uma ideia para janeiro, já sei o que nós vamos fazer. Então é como se ele tivesse pego um óculos diferente, tirado aquela visão preto e branco, e ele começou a enxergar de uma outra forma. Tá, o que que nós aprendemos com isso? O que que não deu certo? Eu sei que eu consigo, eu sei que nós podemos juntos. Mas e foi realmente... a decepção que nos fez dar mais certo, nos projetou. Então, ao invés de você olhar a decepção como algo ruim, no momento momentaneamente dói. A gente sabe que dói. Mas ela vai te projetar, cara. Ela vai te projetar, mulher, pra algo lá pra frente. Talvez você decepcionar disso num relacionamento aí que não é pra dar certo. Acorda. De repente não é pra ser. E você tá dando murro em ponta de facas. E a mesma coisa nos negócios, não foi esse? Mas vai ser outro, afinal de contas você é bom no que você faz. Exatamente, então essa é a nossa chave de ouro para você. Mude a sua visão em relação à decepção. Faça como o André fez quando as coisas não deram certo. Ele olhou para aquilo, tirou aquele olhar preto e branco, colocou um olhar mais ampliado. E no outro ano nós ganhamos muito mais dinheiro. Se nós soubéssemos, né, amor? Ganhamos muito mais dinheiro. Na verdade, não tinha como. A gente olhando isso, a gente só conseguiu projetar o ano seguinte, porque no anterior a gente se decepcionou. Porque se a gente não tivesse decepcionado, a gente não estaria na mesma coisa. Talvez num negócio, talvez não tão rentável. Exatamente. Mas não é só cegueira. A decepção também causa outra coisa. Tem mais uma coisa. Uma das coisas, dentre muitas, um dos sintomas que nós olhamos e queremos trazer para você, para saber se você está passando por isso. As pessoas que ficam decepcionadas, elas se isolam. É isso mesmo, a pessoa ela começa a se isolar do mundo inteiro. Ela não quer mais saber de relacionamento com ninguém. É como se ela quisesse viver, porque tá doendo tanto aquela decepção, tá tão difícil lidar com aquela dor, que ela acredita que se ela viver no mundinho dela, sabe, sem se envolver com ninguém, com família, com amigos, ela começa a cortar a sua vida social. Ela acredita que dessa forma ninguém mais vai conseguir machucá-la, que ninguém mais vai conseguir ferir. Então, se a pessoa que sofreu a decepção, ela foi traída, se ela foi machucada, se ela foi decepcionada, ela começa a dizer, eu quero ficar sozinha, eu gosto muito dos animais. Nós temos a nossa cachorrinha aqui, que nós temos amor e paixão. Mas geralmente a pessoa decepcionada, ela fala, quer saber, eu quero ficar só com os meus bichos. Já ouviu essa frase? Porque cachorro não decepciona. É verdade, ele é um cachorro, ele não é um ser humano, mas nós lidamos com o ser humano. E um dos sintomas é o isolamento. Você tem se isolado do mundo? Será que essa decepção doeu tanto dentro de você que você não quer se relacionar mais com ninguém, com seus familiares, com seu cônjuge, com seus amigos e parentes? E quando se trata de isolamento, vamos entender uma coisa. Isso já é comprovado, não é coisa da minha cabeça, não. O ser humano não é ilha. Até mesmo aquele que está lá, um ermitão, aquela pessoa que está longe, distante de todo mundo, ele vai querer se relacionar com algo. Nós somos chamados para nos relacionar de todas das mais variadas formas possíveis. Então nós não podemos ser ilha.
como a ilha é cercada por água, por mar, ela não tem ligação com nada. Nós não somos assim. Nós não podemos ficar nesse engano de nos isolar e achar que o mundo inteiro conspira contra a gente. Gente, tem pessoas que são extrovertidas, tem pessoas que são introvertidas. Eu e ela aqui é uma competição para ver quem fala mais, tá percebido já, né? Nós dois somos super extrovertidos. Super. Mas introvertido, extrovertido, isso é o jeito que a pessoa é, a personalidade. Não há problema, não tô falando disso. Daquela pessoa que é mais fechada. Eu tô falando daquela que vê o ser humano como uma ameaça para ela. Então ela não quer se relacionar mais. Isso é problema. Isso é isolamento. Isso daí a pessoa tá literalmente fazendo com que algo de ruim, ela tá se protegendo. Ela acredita, né, que algo pode acontecer com ela. Por isso ela se isola. Mas isso é danoso demais para a saúde da pessoa, né? O que acontece? Nós precisamos livrar disso. Nós não podemos ficar nos isolando de tudo. É verdade. Quando a pessoa acredita que o ser humano, na verdade, ela desacredita do ser humano, ela já não põe mais fé, ela começa a se distanciar cada vez mais. Isso não é bom, isso não é saudável, isso não é uma solução para sua decepção. Acredite, se naquela época que nós nos decepcionamos com a nossa vida profissional, lá com o nosso investimento, eu, André, não quero falar sobre esse assunto, eu quero ficar só eu e eu mesmo, porque eu estou muito decepcionado. Pelo contrário, nós fomos conversar com as pessoas, né? Pessoas que entendiam sobre negócio, pegar ideias. Isso Exato. faz parte. A decepção nunca é bom que você se afaste, mas que você tenha pessoas do seu lado que possa te ajudar, que esteja com você. Claro que existem pessoas que são, como o André já falou, de muitos amigos e outros de pouco. Sim. Mas o importante é que você tenha amigos, que você tenha uma vida social. Nunca, nunca, nunca é bom que você se afaste. Esse isolamento, ele pode causar, como a gente está falando, a pessoa pode ficar solitária, né? Nessa solidão. E a solidão, ela tem algumas faces, né? A pessoa pode, com o decorrer do tempo, desenvolver um humor deprimido, né? Algumas coisas podem ser irreversíveis e outras crônicas, como a depressão, por exemplo. Quantas pessoas estão em depressão hoje, elas começaram lá atrás com sintomas, né? Porque estavam decepcionados com a vida, decepcionados com a pessoa, isolaram do mundo e de todos. Consequentemente, o humor ficou deprimido e elas começaram a desenvolver a depressão. Por vários motivos, mas começou onde? Na decepção. Muitos estão assim. Por esses motivos, não seja você, meu querido, minha querida. Livre-se disso, saia desse isolamento que não vai te levar para lugar nenhum antes que você desenvolva algo mais profundo, né? Que possa talvez ser irreversível ou então algo que seja crônico e depois seja mais difícil, né, de resolver. Então eu quero te entregar mais uma chave. Por que chave? Porque nós queremos que você se liberte dessas prisões. Não adianta você ser livre aqui fora, sendo que aqui dentro você está aprisionado, sem força para viver. Então a chave que eu quero dar para você, uma das coisas que nós aprendemos, claro que não foi de um dia para o outro, mas eu quero entregar isso para você, é que para a gente deixar de desacreditar no ser humano. Então, por exemplo, se eu sofri uma traição e para que eu não desacredite nos homens, desacredite dos pais, desacredite do ser humano em minha volta, porque eu vivo, primeira coisa que eu preciso entender é que eu não vivo em meio a deuses ou em meio a super-heróis que nunca vai me magoar, que nunca vai me ferir. Pelo contrário, você está vivendo em meio a seres humanos que são passíveis a erros, a falhas. Nem você é super-herói, né? Exatamente, que ele vai te ferir, você vai ferir. No momento que nós entendemos que o meu pai, que a minha mãe, que o meu marido, que o meu filho, o meu chefe, ele é simplesmente um ser humano que está cheio de falhas, assim como eu começo a olhar os outros com uma outra expectativa, de uma outra forma. Eu não espero que ele não me fira, pelo menos eu entendo que ele pode me ferir. Sim. E isso faz toda a diferença. Então eu não fico desacreditando do ser humano. Eu consigo entender que aquele ser humano, ele é cheio de falhas, mas ele é cheio de qualidades. Então se aquele meu namorado, ele me traiu, foi doído, foi difícil, foi decepcionante, tá doendo. Mas ele é um ser humano, ele é passível a erros. Mas não significa que todos os outros vão me trair. Porque assim como existe um homem ruim, existem outros bons, né? E existem qualidades naquele mesmo seu namorado. Então quando você começa a enxergar o outro
e a si mesmo, não com super-heróis, isso faz toda a diferença para você. E também algo que a gente quer comentar aqui com vocês é que quando a gente se decepciona com a gente mesmo, né, André? Sim, quando você espera muito de você e você às vezes não alcança aquilo que você se programou a fazer, aí vem aquela decepção, aquele isolamento, aquela tristeza com você mesmo, sendo que você tem que ser a pessoa que você mais ama, a pessoa mais importante da sua vida é você. Então, tira essa capa aí, né, amor, de super-herói. Tira a capa da sua mãe, do seu pai, do seu cônjuge, da sua namorada, do seu melhor amigo que às vezes te traiu, te decepcionou. Ele não é super-herói, ele não é um deus. Ele é simplesmente um ser humano. Até porque é o seguinte, gente, vamos partir um princípio aqui. A decepção, todos nós estamos sujeitos a ela. Mas deixar ela ficar aqui dentro aí já é uma escolha. E a gente tem que aprender a ser forte por dentro, caramba. A gente tem que aprender a lutar. Até quando a gente vai ficar passivo diante dela? Vendo ela destruir nossa vida. Vendo ela fazer com que a gente fique desacreditado das pessoas. Não. Gente, as pessoas são maravilhosas. O ser humano é lindo. O ser humano, digamos que a particularidade, a capacidade de cada um, a individualidade. Somos bilhões de seres humanos diferentes uns dos outros. Então eu não posso, por causa de um ou dois, ou por causa de uma profissão, por causa de um trabalho, eu desacreditar, generalizar tudo e me isolar e achar que todo mundo é ruim. Aí a escolha já é minha. Nós vamos fazer muitos vídeos ainda sobre isso, mas entenda, se a emoção ela está sendo tóxica dentro de você, foi você quem permitiu. É você quem está deixando a emoção ficar doente. Ah, mas eu não consigo. Tem que procurar ajuda. Se trancando num quarto não vai resolver nada. E ficar desacreditado de tudo. Olha que interessante, tem uma pesquisa, fala da pesquisa pra gente de Harvard, que eles colocaram... Não conheço combinado, amor. Mas é que eu não sei direito da pesquisa. Peraí. Eu peguei ela de surpresa agora. Mas é muito engraçado esse homem, viu? A vida social, ela é de extrema importância para o ser humano. Então, o isolamento nunca pode ser uma opção para você, mesmo que neste momento esteja doendo aí o seu coração, esteja doendo, essa decepção esteja pulsante dentro de você, mas o isolamento não é interessante para nós. Né? Bom, eu não sei se o que eu vou te falar vai te alegrar ou vai te deixar triste, mas entenda, o seu crescimento, o seu amadurecimento está no outro. Gente, essa mulher transformou minha vida. E este homem transformou a minha. Eu vejo coisas que eu fazia lá atrás e que eu aprendi no meu relacionamento com ela, nas decepções que eu tive com ele, e acho que... Sim, claro, e eu com ele, isso é óbvio, né? Somos outras pessoas hoje, mas por causa disso, profissionalmente falando, como eu me decepcionei, né, na profissão, não com a profissão, mas no cotidiano trabalhando. E hoje eu sou uma pessoa extremamente diferente de como eu comecei há mais de 10 anos atrás. E olha só, tem uma pesquisa que a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fez a respeito do que faz ser uma pessoa saudável, o que faz a pessoa ser saudável. E por incrível que pareça, não é o dinheiro, o status, né, a riqueza ou a genética, pelo contrário, são os amigos. Uau. São as pessoas. Olha o resultado aqui que ela diz o seguinte, que aqueles que têm laços fortes de amizade aumenta a vida em 10 anos. Que é isso, gente? Então, pelo amor de Deus, para com o isolamento. Porque ter gente ao seu lado, estar com amigos, com pessoas de forma saudável, faz com que você aumente em 10 anos a sua capacidade. Então, se era pra você viver 80, você vai viver 90 mil. E outra coisa, previne uma série de doenças cardíacas. E olha que interessante, a decepção está diretamente relacionada ao coração. No entanto, quando eu aprendo a lidar com ela, eu previno doenças cardíacas. Então você ter relacionamento com as pessoas, você vai se decepcionar, não tem como. Mas ao mesmo tempo esse relacionamento é o seu antídoto. Você ter amizade, vai fazer com que você não tenha doenças cardíacas. Você pesquisa, vai prevenir, né, para que você não tenha doenças cardíacas. Sabe, a decepção não pode tirar de mim, de você, a real perspectiva do ser humano, de quem ele realmente é. As pessoas vão te decepcionar, elas vão, mas elas são maiores do que isso. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, seu namorado, o seu melhor amigo, ele não é aquela decepção. E com você também, às vezes você errou com você mesmo, às vezes você criou expectativas em relação a você e você se decepcionou, mas não é isso que define você. Você precisa entender quem você realmente é, quem aquele ser humano é, quem as pessoas realmente são e nunca se isolar. Seja uma pessoa mais perdoadora,
uma pessoa mais empática, uma pessoa mais disposta a lutar pela sua saúde emocional. Pague o preço, meu querido. Tudo nessa vida tem um preço. E vamos pagar o preço por algo que vai nos dar resultado, para que você tenha uma vida emocional plena. E não adianta, a decepção vai atravessar o meu caminho, vai atravessar o seu caminho, tá ok? Então, a nossa dica pra você é descomplique mesmo a sua Sim. vida, descomplique as suas emoções, tudo aquilo que tem prendido. Então, nós entregamos chaves pra você, agora tá nas suas mãos, pra que você vá e abra e tire essas cadeias que tem prendido você. E aí, gostou? Gostou desse vídeo? Então vamos te dar uma dica. Conhece alguém que está passando por decepção? Além de talvez ser alguém próximo de você ou outro, você conhece? Compartilhe esse vídeo, conte para essa pessoa, esse vídeo vai ajudar muito qualquer pessoa que esteja passando pela decepção. Vamos descomplicar? Vamos ter saúde emocional? Te convido para isso. É isso mesmo, nós aguardamos vocês então aqui para os próximos vídeos. Fique ligado e não perca nenhuma dica nossa. Um abraço! Tchau, gente, até mais!